Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Estamos hoje aqui então para concluir essa série de estudos baseado no livro de Piper, lendo a Bíblia de modo sobrenatural. Eu acredito que aqueles que acompanharam essa série puderam tirar proveito e puderam crescer e puderam aprofundar. Digamos que puderam afiar suas ferramentas para o trabalho da meditação bíblica. Hoje, então, nós vamos encerrar essa série de estudos, pensando acerca de um dos tópicos que eu acho ser o mais importante na nossa tarefa de meditar na Bíblia. Já faz um tempo que eu penso sobre isso. E já faz um tempo também que eu tenho observado como nós, crentes, de uma forma geral, temos dificuldades com isso. O tema de hoje é identificando a ideia central do texto. Eu acredito que, juntamente com descobrir a intenção original do autor, identificar a ideia central do texto é um dos principais objetivos do nosso estudo bíblico. Então, quando eu estou diante de um texto bíblico, eu quero primeiramente descobrir qual a intenção do autor ao escrever aquele texto. Eu quero saber qual o significado pretendido pelo seu autor. E juntamente com isso, eu quero tentar identificar a ideia central do texto. O problema é que nós, crentes evangélicos, quase nunca vamos para um texto bíblico buscando encontrar a ideia central desse texto. Se você é como eu, se você é um cristão assim, da média, você vai concordar comigo que quase sempre quando nós nos colocamos diante de um texto bíblico, a gente se coloca numa posição como que de um garimpador, ou um garimpeiro, né? Garimpeiro. Nós queremos garimpar pérolas no texto. E quase sempre essas pérolas são versículos que chamam a nossa atenção. Então a gente lê um capítulo inteiro e a gente não está tanto focado na ideia central do capítulo como um todo, mas a gente lê o capítulo à procura de um ou outro versículo que chame a nossa atenção. E quando a gente encontra esse versículo, a gente concentra toda a nossa atenção nele. Muitas vezes, inclusive, quando nós lemos um capítulo inteiro e nenhum versículo chama a nossa atenção, o que é que a gente faz? A gente lê o próximo capítulo. Quer ver quando isso acontece? Muitas vezes, quando você está lendo, por exemplo, profetas do Antigo Testamento. Eles têm uma mensagem difícil de ser entendida, e muito provavelmente você pode, às vezes, ler um capítulo inteiro sem encontrar aquele versículo que fala ao seu coração profundamente. E aí você diz, não, esse capítulo, só Jesus. Aí você lê o próximo capítulo. E eu creio, meus irmãos, que essa não é a melhor postura para o intérprete da Bíblia. Essa não é a melhor postura para o leitor da Bíblia. Não tenho nada contra versículos favoritos. Eu não tenho nada contra esses versículos que são verdadeiras pérolas que nós encontramos na Bíblia, mas exatamente nada, absolutamente nada contra eles. O problema está quando nós encontramos um versículo desse, ou quando nós buscamos um versículo desse, e depois de termos encontrado, a gente esquece tudo que está à sua volta. Eu não quero dizer para você que você abandone versículos favoritos, ou que você deixe de perceber versículos que chamam a sua atenção na leitura bíblica. A minha tese aqui nessa noite, na verdade é a tese do livro de Piper, é que ao encontrar um versículo desses, ou ao se deparar com um versículo desses, você não perca de vista a ideia maior na qual este versículo está inserido. E não perca de vista também que este versículo, de alguma forma, ele vai contribuir para essa ideia maior.
Muitas vezes nós evangélicos lemos a Bíblia como se fosse uma lista de pode e não pode. Nessa lista de pode e não pode, as coisas estão isoladas. São regras que você pode recortar. Elas não têm nenhuma relação com as regras que vêm antes ou com as regras que virão depois. Eu já disse também antes aqui, muitas vezes nós lemos a Bíblia como se ela fosse um dicionário, uma coletânea de verbetes, cada um extremamente útil, mas sem que também tenham relação com aqueles que precedem ou com aqueles que vêm na sequência. Às vezes eu vejo crentes lendo a Bíblia como quem lia um livro que era muito popular quando eu era adolescente, um livro esotérico chamado Minutos de Sabedoria. Cada página continha um parágrafo, uma pérola de sabedoria, da sabedoria humana. E as pessoas liam e meditavam numa partezinha daquela, mas o interessante é que elas não tinham relação entre si. Cada uma funcionava isoladamente. E aí, pelo fato da nossa Bíblia ter sido dividida em versículos, nós, por causa disso, quase que acabamos adotando essa mesma perspectiva. Observamos os versículos como se eles fossem unidades isoladas, que tivessem vida independente. O que a gente não percebe é que, como eu disse, para que, na verdade, nós precisamos entender a ideia central na qual aquele nosso versículo favorito está inserido, e precisamos entender também que ele dá uma contribuição para a ideia central do texto ao seu entorno. E além disso, eu já tinha dito isso, mas o que eu quero dizer agora, de novo, dentro desse raciocínio, é que se você não conseguir identificar a ideia central do texto que circunda os seus versículos favoritos, primeiramente, você não será capaz de fazer uma boa interpretação do seu versículo favorito. E, além disso, você não será capaz de aprofundar o seu entendimento acerca dele. Observe, são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu conseguir fazer uma interpretação acertada de um versículo bíblico. Outra coisa é eu enriquecer tanto o meu conhecimento acerca dele, que eu consigo aprofundar para além daquilo que está de mais superficial numa interpretação acertada. Então, primeiro eu me livro dos equívocos, das interpretações equivocadas, e depois que eu chego a uma interpretação correta do texto, eu estou pronto para mergulhar nas profundezas daquele versículo, que quem sabe seja, como eu tenho dito, inclusive o seu versículo favorito. Mais à frente eu vou dar um exemplo aqui para vocês, e eu acredito que essas coisas vão ficar mais fáceis. Mas antes da gente dar o exemplo, eu queria então enfatizar isso. Nós devemos ler a Bíblia não apenas para encontrar versículos que chamem a nossa atenção, não apenas para encontrar essas pérolas da literatura bíblica, mas nós devemos buscar a capacidade de entender as proposições. Ou seja, não apenas versículos isolados, mas blocos de versículos que juntos formam uma ideia completa. Blocos de versículos que estão entrelaçados para nos dar um sentido completo, uma mensagem completa dentro daquele livro maior. Então, veja, eu não quero um versículo isolado. Eu quero entender mais do que isso. Eu quero entender o fluxo da ideia do autor naquela porção do texto bíblico. Pense nisso, o fluxo da ideia do autor. O autor está escrevendo a partir de uma ideia que ele tem, e essa ideia é desenvolvida num fluxo. Ela não é desenvolvida aleatoriamente, com várias palavras, com várias frases soltas. Ela tem um fluxo de ideia. Eu preciso desenvolver a capacidade de perceber esse fluxo de ideias. Ou dito de uma outra forma, eu preciso buscar desenvolver a capacidade de identificar a construção do argumento do autor.
O autor tem um argumento, como é que ele construiu, como é que ele desenvolveu, como é que ele estruturou esse argumento. Então aqui eu trago algumas ideias, algumas sugestões de como que nós podemos chegar a essa ideia central do texto, para além dos seus versículos interessantes vistos isoladamente. Em primeiro lugar, eu penso que nós precisamos buscar entender o contexto, e aqui eu falo do contexto literário da passagem estudada. Existe uma pequena diferença entre contexto histórico e contexto literário. Quando eu falo sobre um contexto histórico, eu estou pensando sobre a política, a religião, a economia, a cultura, os fatos da vida a partir do qual aquele texto faz sentido. Não é esse tipo de contexto que eu estou mencionando aqui, ele é importantíssimo, mas eu penso que a nossa maior necessidade para esse objetivo, de entender a ideia central do texto, é observar o seu contexto literário, ou seja, pensando no texto em si mesmo, nos capítulos, parágrafos, onde que esse texto está inserido. E aqui a gente poderia dividir de uma forma muito simples em contexto imediato, contexto próximo e contexto remoto. E eu queria dar exemplos para vocês baseado na pregação do domingo passado. Vocês estavam aqui, ou talvez vocês tenham ouvido a mensagem, que foi na segunda parte do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Só na elucidação da mensagem do nosso irmão Emanuel, eu percebi que ele fez uso de contexto imediato, próximo e remoto. Não sei se vocês vão lembrar da mensagem. Primeiramente, ele começou dizendo na sua elucidação que aquela era uma carta escrita por Paulo. Lembram disso? No texto que ele leu, não dizia isso. Mas poucos versículos antes, ele começou no versículo 12, ele voltasse a alguns poucos versículos no início da carta de Filipenses, no início do capítulo 1, há ali a identificação explícita da autoria paulina. Depois, mais para o fim da mensagem, ele também levantou a questão de que não apenas Paulo estava enfrentando sofrimento, mas que os próprios filipenses estavam passando por sofrimento. Paulo menciona isso antes de terminar o capítulo. E aí Emanuel, não sei se vocês lembram, ele antecipou o último versículo do capítulo, que era o versículo 30, para nos informar quais eram esses sofrimentos. Ou seja, ele usou alguns versículos que estavam imediatamente antes e alguns versículos que estavam imediatamente depois. Chamamos isso contexto imediato. Não é muito difícil perceber. É só você ter a atitude de dar uma vasculhada naqueles poucos versículos que vêm antes e depois, dar uma olhada pelo menos no capítulo inteiro no qual aquele seu versículo está inserido. Ainda na elucidação, eu percebi que Emanuel fez uso do contexto próximo. O contexto próximo é quando existe alguma informação necessária que não se encontra naqueles versículos imediatamente anteriores ou posteriores, mas ainda assim se encontra no livro ou na carta que nós estamos estudando. Eu não sei se vocês vão lembrar quando ele mencionou, ainda na elucidação, naquelas explicações preliminares da mensagem, que Paulo, em seu sofrimento, foi consolado por um irmão chamado Epafrodito. Pois bem, isso não estava mencionado no capítulo 1. Mas ao longo da carta, estava mencionado no capítulo 2 e seria mencionado outra vez no capítulo 4 de Filipenses. E além disso, Emanuel tentou responder a pergunta, ou buscou responder a pergunta, por que Paulo estava preso. E aqui, a carta aos Filipenses não tinha muita informação acerca disso. Ou não tinha muita informação acerca das circunstâncias que levaram à prisão de Paulo. E aí vocês vão lembrar que o nosso irmão Emanuel fez uma citação de Atos 28. Esse é o contexto remoto.
informações necessárias que vão ser buscadas em outro livro da Bíblia. Um outro exemplo que eu gosto sempre de citar de uma informação remota é quando no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus está falando com Nicodemos. Pronto, está aí um capítulo no qual nós temos um versículo favorito, João 3,16. Então, quando o crente lê João 3,16, parece que ele cega para tudo mais que foi dito no capítulo 3 de João, e ele não consegue perceber mais nada. Mas em João capítulo 3, poucos versículos antes ou depois, eu não lembro exatamente, Jesus disse que assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado na terra. Bem, você não tem como seguir adiante desse texto sem se perguntar que história é essa dessa serpente de bronze que foi levantada no deserto, para a partir disso tentar entender qual a semelhança dela com a história de Cristo, com o ministério e com a obra de Cristo. Em que medida a história da serpente de bronze levantada no deserto aponta para a obra de Cristo? Veja, é um contexto remoto. Você vai precisar sair de João 3 e ler essa história no Pentateuco, para você entender o que é que Jesus estava querendo dizer com isso. Então, a primeira dica seria identificar, observar o contexto literário da passagem. A segunda sugestão é que nós observemos as relações que se estabelecem entre os versículos do texto que nós estamos estudando. Eu acho que está aqui o maior nó cego de quase todos nós crentes na interpretação bíblica. É que a gente tem uma dificuldade de entender essas relações, esse fluxo da ideia, essa construção do argumento de uma determinada passagem que nós estamos lendo. E eu penso que talvez essa nossa dificuldade seja porque nós não lemos a Bíblia esperando isso, esperando que os versículos estabeleçam alguma relação entre si. Talvez porque nós pensemos que eles funcionam isoladamente. Mas quando a gente parte para o texto bíblico pensando, não, o autor aqui tem uma ideia. Qual é o fluxo dessa ideia? Como é que essa ideia caminha? Como é que ela se desenvolve? Como é que ela progride? Ou o autor tem um argumento, como ele constrói esse seu argumento? Então eu vou levar em consideração que se eu tenho 6 versículos ou 10 versículos no texto, estes versículos estão em algum tipo de relação semântica uns para com os outros. Eu preciso ver isso, isso é muito importante de ser visto. Então, por exemplo, os versículos que eu estou lendo podem estar estabelecendo entre si uma relação de causa e consequência. Alguns apontam para uma causa e logo depois os versículos seguintes vão mostrar a consequência. Às vezes, alguns versículos vão nos mostrar os fundamentos de uma doutrina, por exemplo, e os versículos seguintes vão mostrar as aplicações que podem ser feitas em cima desse fundamento. Outras vezes, na literatura profética do Antigo Testamento, por exemplo, você vai observar, em Paulo também acontece muito, os versículos muitas vezes funcionam numa relação de pergunta e resposta. Se você lê um texto estruturado em perguntas e respostas e não for capaz de perceber isso, e achar que tudo que está sendo dito está sendo dito de uma forma proposicional, digamos assim, entendendo a pergunta como uma afirmação, você perdeu a mensagem toda. Então, se você lê, por exemplo, o livro de Malaquias e não percebe as relações de perguntas e respostas que há ali, você perdeu a mensagem inteira. Por mais que você ache versículos favoritos ali dentro, ai de você. Você realmente vai ter dificuldades em fazer uma boa interpretação, inclusive dos versículos favoritos que você encontrou dentro daquele livro. Outras relações que nós poderíamos dizer são relação de comparação, relação de contrastes.
ou relação de verdade e exemplo. Às vezes o escritor descreve uma verdade bíblica, uma verdade divina, e depois ele dá um exemplo. E nós precisamos entender que uma coisa é a verdade, outra coisa é um exemplo. Se nós entendermos isso, nós vamos poder concluir também que aquela verdade poderia ser aplicada em outros exemplos, em outras situações. Que o exemplo é apenas um exemplo, não é a verdade em si. Então, o que é a verdade aqui nesse texto e o que é o exemplo aplicado a um caso concreto que o autor está dando? Uma terceira sugestão seria: identifique e defina as palavras-chave. Todo texto bíblico vai ter algumas palavras que são muito importantes. Quase sempre a gente consegue percebê-las porque elas são repetidas ou porque elas são enfatizadas. Então, eu identifico palavras-chave e depois de haver identificado, eu preciso defini-las precisamente, porque também não vai adiantar de nada eu identificar e pressupor a definição dela sem realmente saber qual seria. Em quarto lugar, identificar a ideia central do texto e não se distrair com ideias secundárias. Está aqui outra pegadinha do malandro, que nesses anos, trabalhando com esse assunto de estudos bíblicos e de hermenêutica, eu tenho visto os nossos irmãos frequentemente tropeçando nisso aqui. Você tem um texto maior, 10 versículos ou 15 versículos. Essa unidade completa tem uma ideia central, tem um argumento central. Mas na construção desse argumento central, o autor utilizou algumas ideias secundárias. Aí o leitor se encanta com uma das ideias secundárias, porque é de um tema que ele gosta, ou porque está relacionado por alguma experiência que ele teve. E aí ele foca toda a sua atenção na ideia secundária do texto e perde de vista a ideia central do texto bíblico. Vocês lembram daquelas aulas de português que dizem que existem os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, e existem os termos acessórios da oração. Os adjuntos adnominais, adverbiais, os apostos, os vocativos, a gente não pode confundir, porque a importância que os termos essenciais têm são muito maiores do que a importância que você vai dar aos termos acessórios. Então, num texto bíblico, embora tudo seja palavra de Deus, quando nós estamos meditando no texto, nós devemos concentrar muito mais atenção na ideia central do texto do que nas suas ideias secundárias. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Imagine uma pessoa que está meditando em Efésios capítulo 1, e ali você tem uma narrativa, uma descrição preciosa do plano de Deus sendo posto em implementação nos momentos passado, presente e futuro pelas três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo vem ser mencionado lá no final, quando ele diz que ele é o penhor da nossa herança. Imagine um crente que vai meditar nesse texto, Efésios capítulo 1, e você pergunta a ele, qual é o tema de Efésios capítulo 1? Ele fala, é o selo do Espírito. Bem, isso está mencionado ali. De alguma forma chamou bastante a atenção desse leitor, mas é óbvio que esse não pode ser o tema central. Ele vem ser mencionado no final. É uma ideia secundária. Então nós precisamos ter essa capacidade, essa sensibilidade de identificar a ideia central, focar a nossa atenção nela e não nos distrairmos com ideias secundárias. Ok? Dito isso, então, eu queria concluir com um exemplo da minha própria jornada de interação com a Bíblia. Desde que eu era uma criança evangélica que cresceu dentro da escola bíblica dominical, eu havia decorado um versículo bíblico de Romanos 8, capítulo 31. Eu acredito que quase todos vocês sabem também, que diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? E eu cresci com esse versículo na mente, e sempre que eu me achava em algum tipo de perigo, em qualquer dimensão da vida, fosse aqueles perigos da infância, da adolescência, da juventude, agora da fase adulta, eu lembrava que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quase sempre, na verdade, inclusive, eu omitia a primeira parte do versículo e só pensava na segunda. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E isso virou para mim quase como que um abracadabra, uma frase mágica, que diante de qualquer perigo da vida era só eu dizer, pronunciar que eu estava preparado para enfrentar as adversidades. Até que, na adolescência, eu comecei a ter os meus primeiros contatos com esse assunto, o da interpretação bíblica, do estudo bíblico devocional. E eu vim começar a prestar atenção na primeira parte do versículo que diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Ou como diz a NVI 8:31, que diremos, pois, diante dessas coisas? A nova versão transformadora diz: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? E aí foi que caiu a ficha de que eu só poderia entender o que de fato significa se Deus é por nós, quem será contra nós, se eu conseguisse identificar quais eram estas coisas que fundamentavam a verdade de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa verdade, Paulo afirma baseada num fundamento. E ele reforça que essa verdade tem um fundamento quando ele diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Você precisa perguntar: que coisas são estas que me levam a concluir que se Deus é por mim, não há nada que possa ser contra mim? Num primeiro momento, então, nós poderíamos responder que estas coisas podem muito bem ser aplicado a tudo o que vem antes, ao livro de Romanos, a essa carta de Romanos inteira. Paulo está ao longo desses 8 capítulos falando sobre a grande obra da salvação. Desde o capítulo 1, que ele começa dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos versículos seguintes, onde ele mostra quão grave era a nossa condenação diante de Deus. Depois, quando ele introduz o tema da justificação, até que ele chega aqui no capítulo 8. Mas se você não fosse, ou se você não pudesse voltar tanto assim, creio que já seria útil se você desse uma examinada, uma escaneada, pelo menos naquilo que está dito no próprio capítulo 8. O capítulo 8 já vai mostrar para a gente quais seriam estas coisas que leva Paulo a concluir que se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, e vamos dar uma olhada assim, por cima, sobre que coisas seriam essas. Romanos capítulo 8, versículo 1, por exemplo, Paulo começa dizendo que, por causa daquilo que Cristo fez por nós, para aqueles que estão em Cristo, já não há mais nenhuma condenação que pese sobre eles. No versículo 5 ele diz que aqueles que vivem pelo Espírito têm a mente voltada para o Espírito. E eles já não vivem mais segundo a carne, ou como aquelas pessoas que vivem segundo a carne, cuja mente está voltada para os interesses da carne e desse mundo perdido. Versículo 9, ele diz que nós não estamos mais sob o domínio da carne, mas nós estamos sob o domínio do Espírito. Que nós somos habitados pelo Espírito e que nós pertencemos a Cristo. Versículo 12, ele diz que nós não temos mais dívida para com a carne, porque agora nós fomos comprados por Deus. Nós fomos, na verdade, adotados por Ele. Nós somos seus filhos, nós podemos chamá-lo de Pai.
No versículo 18, ele diz que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós no futuro. No versículo 26, ele diz que ainda quando nós somos fracos e não sabemos orar a Deus como convém, o próprio Espírito intercede por nós, nos ajudando em nossa fraqueza. E assim ele ora de acordo com a vontade de Deus. Até que você chega no versículo 28, e Paulo já está caminhando para a sua conclusão. E ele nos diz que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí você vai ter o versículo 29, que diz que aqueles que de antemão conheceu também predestinou, aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. Então observe Paulo aqui falando sobre a grandiosidade da nossa salvação. E veja, não se limita a perdão de pecados. Isto é uma verdade, é um elemento da nossa salvação, mas tem muito mais do que isso. Deus nos adotou na sua família, Deus nos encheu do seu Espírito. Tudo isso que nós acabamos de perceber numa leitura rápida. Então é baseado nisso tudo que você chega no versículo 31 e ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Quais são essas coisas? Todas estas grandes evidências da graça de Deus que são reveladas para a nossa salvação. Então, se você percebe, se você leva em conta tudo quanto Deus já fez por você, se você leva em conta a grandeza da salvação com a qual você foi alcançado, então você vai entender que se Deus foi por você dessa forma, se Deus foi por você de tal maneira, então não há nada nesse mundo, não há nada nessa vida que possa se colocar contra você de uma forma verdadeiramente efetiva. Tudo mais que possa vir, depois que nós recebemos tão grande salvação da parte de Deus, qualquer adversidade, qualquer inimigo, qualquer dificuldade, é café pequeno diante do nosso grande problema que já foi resolvido em Cristo de uma forma tão graciosa pelo nosso Deus. E os versículos que vêm na sequência atestam isso. Veja que aí, a partir do versículo 32, Paulo vai inclusive reforçar essa ideia. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha Paulo aqui retomando a ideia que estava no início do capítulo 8, de que aqueles que estão em Cristo, ou para aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação. Então veja, há um fluxo de uma ideia, há a construção de um argumento ao longo do capítulo 8. E ainda que você queira meditar em alguns dos seus versículos favoritos, esse inclusive é um capítulo do qual nós poderíamos extrair diversos versículos favoritos, mas você não pode perder de vista a ideia central do texto, porque sem ela você não vai conseguir interpretar o seu versículo favorito adequadamente, e sem essa ideia você também não vai conseguir aprofundar o seu entendimento desse versículo. Pensando aqui no meu versículo favorito, decorado na minha infância, quando eu comecei a olhar a ideia central em volta dele, não apenas eu pude chegar a uma interpretação correta do texto, quando eu entendi o que eram estas coisas, porque até então eu estava abstraindo essa primeira parte do versículo, e estava me apegando à segunda. Então eu pude entender o que significa o versículo inteiro, e entendido, eu pude aprofundar o meu entendimento acerca dele. Aí eu podia pensar com muito mais propriedade, com muito mais certeza, no que significou para Paulo dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós?
Então, que vocês também lembrem disso quando vocês estiverem meditando, que vocês busquem a ideia do texto, a construção do argumento, a ideia central do texto, o fluxo dessa ideia, para além de alguns versículos isolados. Amém? Que Deus nos abençoe.